Vamos lá. As bizarras origens da Steel Ball Run. Hum. Até porque corrida de cavalo era um bagulho meio comum, assim, na época. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Olha lá. Que tá adaptando isso. De onde surgiu a Steel Ball Run? De onde Hirohiko Araki Vamos lá. tirou a ideia para a parte 7 de Jojo? À primeira vista, parece só mais uma das bizarrices geniais da cabeça do autor. Uma Não. corrida de cavalos atravessando os Estados Deve ter Unidos, um referência, presidente quase divino, super indígenas, conspirações, cowboys, religião e um espetáculo bizarro. Mas será que tudo isso surgiu do nada? E se, na verdade, todos esses elementos de SBR são reais? Será que é SBR. possível descobrir as origens da Steel Ball Run? E não teria como falar de Steel Ball Run sem começar pelo elemento principal, que é a corrida. E sim, atravessar toda a América do Norte numa corrida de cavalos por si só parece mesmo coisa de maluco, afinal o país é gigantesco, são nada menos que 5.000 quilômetros, e mesmo assim temos montanhas, tempestades, 44 desertos, temos o desconhecido. direto. Mesmo se você pudesse fazer o caminho em linha reta, ainda assim seria insano, mas o ser humano em si é bem bizarro por natureza e aceitou desafios assim várias vezes. Porém, esse desejo de atravessar grandes distâncias não nasceu nos tempos atuais. Antes dos aviões, dos veículos, dos cavalos, o ser humano Cavalos? já tinha uma paixão e uma grande necessidade de correr. Um exemplo bem antigo disso é o mito de Fidípides, que durante o ataque dos persas Assim, que na o cara foi cidade lá de e ele correu, atravessou a não me lembro o nome dos negócios, mas era longe, assim, comparativamente. Ele foi lá, pegou a carta de rendição, foi, voltou, aí quando ele pegou a carta, foi, pegou a resposta e voltou, aí quando ele voltou pra dar a resposta, ele teve um ataque do coração, coisa parecida. maratona, ele teria corrido mais de 200 quilômetros em um só dia para buscar ajuda em Esparta, teria ido participar da Apenas batalha Esparta, e mesmo. logo após ganharem, ainda voltaria para Atenas correndo mais de 42 quilômetros e avisando com sucesso sobre a vitória e sobre o ataque surpresa contra a cidade, a salvando e morrendo de exaustão logo depois. E Existem diversas versões do mito, algumas exageradas que outras. Pessoas dizem que ele correu menos de 200 quilômetros, dando origem à essa produção não da é a única maratona. história de corredores lendários que se tem conhecimento. Grandes jornadas épicas, mensageiros sobre-humanos, extensas peregrinações religiosas. O ser humano mistifica a corrida desde os seus primórdios. A capacidade humana não apenas de se mover de um lugar para o outro, mas de levar informação, de mudar o rumo de civilizações. Mensageiros traziam cartas de vitória, de morte, de vida, ordens e notícias. Correr trazia consigo uma responsabilidade, tanto que é dito que Fidípides viu Deus Pan no seu caminho de volta, quase como se correr fosse algo. Felipe diz, era um aerodromo, um tipo de mensageiro que, diferente dos carregadores comuns, tinha um trabalho que era considerado quase sagrado. Divino. Louco. E mesmo antes disso, os nossos ancestrais sobreviveram graças à resistência da Hemerodromo. corrida. Os humanos não eram os mais fortes, pelo contrário, éramos os seres mais frágeis em tempos que animais gigantes e terríveis andavam sobre a Terra, mas conseguimos correr por muito mais tempo que nossos predadores, fazendo a humanidade sobreviver aos períodos mais hostis que já enfrentamos, usando uma técnica bem conhecida em Jojo. E em meio à religiosidade, sacrifício, dever e entretenimento, as corridas evoluíram, mas repare que em Steel Ball Run a corrida toma um rumo meio que contrário da evolução histórica. O elemento espetáculo no começo do mangá é muito presente, o dinheiro, o show, a glória, e aos poucos outras motivações vão sendo reveladas e enaltecidas, e cada vez mais o ato de correr se torna uma maneira de sobrevivência. Jairo e Johnny precisam correr não somente pelos seus objetivos, mas eles precisam continuar adiante caso queiram sobreviver. E se você acha que Eu essa tentei relação ler o mangá de Steel Ball umas 3 vezes, rapaziada. Eu não tanquei, na moral. Vou esperar pra assistir o anime de mesmo. percorrer distâncias e sobreviver é meio que um delírio meu, em algumas palavrinhas no volume 1 do Bunkoban de Steel Ball Run, Araki revela que em sua pesquisa para esse BR, visitou desertos no oeste dos Estados Unidos, sobrevoando vários lugares e também viajando de carro, além de recriar a Kumano Kodo no Japão, uma antiga peregrinação nas montanhas de Wakayama, onde Araki passou 5 dias e 4 noites andando cerca de 20 km por dia, quase que uma experiência de sobrevivência.
Kumano Kodo tem várias rotas diferentes, mas todas são relativamente longas e Ele cita desafiadoras. como esse incidente se relaciona com SBR e sobre a experiência Da de hora, ele ver tem uma como uma notinha. linda floresta pode se tornar muito mais escura e assustadora do que se imagina no fim da tarde. Como no segundo dia, os seus músculos já doíam terrivelmente e seu telefone parecia pesar toneladas, tanto que ele até sentia vontade de jogá-lo fora em certos pontos. E essa conveniente tecnologia às vezes parecia mais uma inconveniência. Segundo Araki, hoje em dia existe muita informação na internet, e esse hoje em dia pode ser tanto em 2018, que foi quando ele escreveu esse pós-fácil, ou antes de 2004, no lançamento do mangá, já que mesmo naquela época já tinha muita coisa na internet, tornando, nas palavras dele, viagens e pesquisas de campo desnecessárias. Mas mesmo com esse avanço, ele ainda assim quis ir pessoalmente fazer essas Tem viagens experiência. para ter a experiência de saber Sim. como é estar em lugares, nas palavras dele, tão amplos, em saber como é a sensação de distância que esses lugares proporcionam, a sensação de desigualdade, de desequilíbrio que eles passam, causando até uma certa inveja, segundo ele, o deixando com perguntas do tipo: o que aconteceria se eu ficasse sem leite aqui? Mas vamos falar sobre as corridas, que é o que interessa. As tímidas raízes de uma possível Steel Ball Run se iniciam no finalzinho do século XVII, quando surgiram as apostas em pessoas andando de um lugar para o outro. Parece meio estranho, mas era literalmente isso. O Um século pedestrianismo, antes? como foi chamado, consistia em pessoas andando longas distâncias a pé, como uma espécie de esporte, mas bem rudimentar. Era Meu mais um Deus. ramo de apostas, dinheiro e fama rápida do que qualquer outra coisa. Mas o ser humano queria mais. E aos poucos as Meu coisas foram caralho. ficando mais sérias e organizadas. Apareciam pessoas que corriam distâncias absurdas. Um exemplo desses sendo o Foster Powell, que em 1773 andou de Londres até York e voltou, mais de 600 quilômetros em apenas 21 horas e meia. E logo Caralho. vários nomes começariam a ser registrados com diversos feitos mais e mais absurdos. Os corredores se tornavam quase que celebridades, com acompanhamento de jornais, pessoas apostando fortunas, com gente se lesionando e até morrendo no processo. E aqui já tínhamos alguns elementos que podem te lembrar algumas coisas: o dinheiro, a corrida, o caos, o espetáculo, o misticismo em cima do desempenho do corpo. Não demorou para trend se tornar popular, e uma que durava muitas décadas. E como você deve imaginar, no meio dessa coisa toda, os cavalos consequentemente começaram a entrar na equação. O cavalo, em uma época pré-máquina, era o ápice da Incrível. mobilidade. O animal que foi amplamente utilizado para praticamente qualquer coisa, desde o militarismo, ferramenta comercial e também de sobrevivência, não precisa nem de misticismo para se tornar uma das peças mais fundamentalmente importantes da história. O animal que literalmente carregou grande parte da humanidade e seus impérios nas costas E já foi ainda parte dizem do que o cotidiano cachorro é o melhor amigo do mundo. no mundo inteiro, então não demorou para ser inserido no contexto das corridas. E eu falo dessas corridas atuais, após o pedestrianismo, pois as corridas a cavalo já existiam desde a antiguidade, mas tomaram um ar esportivo moderno por volta também do século XVII, com eventos como a Royal Ascot, fundada pela Rainha Anne na Inglaterra em 1711, ou a Epsom Derby, fundada em 1780, e as duas acontecem até os dias de hoje, com um grande envolvimento da família real, ajudando as corridas e os cavalos a também carregarem nobreza, além de tudo que já havia nas costas deles. E não foi só isso não, as distâncias passaram a aumentar e aumentar até ficarem absurdas, chegando no ponto de se tornarem travessias de países inteiros. Logo ficou meio impraticável usar apenas o corpo para fazer isso. E o pedestrianismo, que já tinha derivados, acabou com o passar do tempo consequentemente chegando até as corridas a motor, já que esses veículos rapidamente se tornaram populares. Porém, a evolução técnica nos veículos não teve o acompanhamento na evolução em como esses eventos eram feitos. A maioria dessas corridas era marcada por caos, sem regras, sem organização, sem linha de chegada e partida definidas de forma correta. Até algumas corridas mais organizadas, como a corrida de Paris-Madrid Race, foi feita pelo Clube Automobilístico da França e acabou virando uma completa bagunça, com vários acidentes, pessoas se ferindo e até morrendo, como por exemplo o acidente que tomou a vida de Marcel Renault, sim, um dos fundadores da Renault, aquela marca famosa de carros. Inclusive, Aí seu é irmão foda. Luiz Renault estava na corrida também em outro carro e saiu vivo. E aqui uma pausa para algo interessante. Steel Ball Run se passa bem na época que essa mesma máquina estava sendo popularizada. Em pouco tempo, os carros populares tomariam conta dos Estados Unidos, fazendo o cavalo entrar no início da substituição da carne pelo metal. Logo, a Steel Ball Run, de certa forma, é um testamento para o fim do bater dos cascos e o início do roncar dos motores. Legal.
Tá, mas se já chegamos na era dos carros, onde nesse caminho ficaria a corrida de Steven Still? E antes de chegar nesse ponto, eu preciso te contar algo muito sério. A Steel Ball Run não aconteceu de verdade. Infelizmente, Stendes e Ramon também não existem, o que é bem triste. Mas calma, não fecha o vídeo ainda. A Cannonball Run, parecido, né? Foi de fato uma corrida real que aconteceu não só uma, mas 5 vezes. A Cannonball Legal. Baker Sea to Shine Sea Memorial Trophy Dash foi um evento feito pela primeira vez em 1971 e não foi a cavalo, infelizmente. E um pouco diferente da maioria das corridas transcontinentais, já que ela não foi a única, como eu falei antes, existiram diversas outras muito similares, tanto a pé quanto em veículos. A Cannonball Run não foi feita exatamente só por esporte, nem como entretenimento e nem só pelo meme. Apesar de ter sido muito apreciada por esses fatores, ela foi uma espécie de protesto contra as leis de limite de velocidade nos Estados Unidos e o crescente controle do Estado sobre a direção nas estradas da época. Meio que um protesto contra o fim da liberdade no volante. O nome era uma homenagem a Irving Cannonball Baker, um motociclista lendário famoso por travessias pelos Estados Unidos. A corrida em si, assim como grande parte das corridas, foi caótica, não tinha rota definida, eles burlavam todas as leis da época e os participantes corriam como bem entendiam. Meio parecido um pouco com a corrida do Sr. Steel, mas ela foi assim, afinal era de fato um protesto. Impressionante mesmo é pensar que ela aconteceu várias vezes. A Cannonball Run foi criada e organizada por Brooke Yates, um jornalista automotivo da Car and Drive, e o editor da revista, o Steve Smith, nome quase familiar, né? Brooke Yates, no entanto, não foi uma pessoa tão única assim. Essa figura do Steven Still, do homem de prestígio por trás da corrida, era muito recorrente na época. Não só Brooke Yates, promotores dessas corridas e eventos existiam a rodo, sempre em busca de prestígio, fama, dinheiro, O design dele parece que ele é aquele bicho lá do folclore japonês. Ou aquele sapo lá, que eu esqueci o nome. de negócios que realizavam esses eventos com diversos propósitos. Charles C. Pyle também foi um exemplo de um grande promotor dessas corridas, inclusive sendo até organizador da Bunyan Derby, outra dessas corridas continentais famosas, além de eventos esportivos cheios de excentricidade, sempre focando na narrativa e no espetáculo, vendendo para o público não só a corrida, mas toda a história ao redor dela. E essa figura não existia somente nas corridas, a persona do show business apareceu muitas vezes ao redor do mundo, em diversos cantos da mídia, desde o começo do jornal e revistas até os dias da TV e da internet também. James Gordon Bennett Jr., por exemplo, foi também um desses nomes. Seu pai, James Gordon Bennett, foi fundador do New Yorker Audio, um jornal que ficou quase um século em circulação. Mas digamos que só jornalista não era bem a sua carreira, era mais como se ele fosse um empresário se envolvendo em escândalos e vivendo de escândalos, transformando eventos esportivos, aventuras e tecnologia em espetáculos grandiosos. Ele bancava iatismo, tiro esportivo, polo, exploração, esportes caros que chamavam a atenção. Tudo isso enquanto transformava o seu jornal em uma mídia global, com um modelo mais moderno. Notícias rápidas, com uma cobertura global e muito focado em política, esportes e entretenimento. Basicamente o que você vê hoje em dia em qualquer jornal. E eu sei que parece que a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas daqui a pouco eu trago esse tópico de volta, mas acho que deu para entender como essa figura do empresário que vive do espetáculo era bem presente. Steven Still é basicamente a consolidação desses homens que vendiam a aventura como espetáculo. E bom, apesar de muita gente achar que pelo menos o nome Cannonball Run deve ter uma certa influência, vale ressaltar que o Araki nunca mencionou que essa ou outra corrida foi a sua inspiração de fato. Mas não dá para negar que os nomes são bem semelhantes, assim como outros elementos dessa e de outras corridas, e tem mais coisa além disso. Todas essas temáticas e elementos conhecidos da corrida americana são muito presentes com todas as suas características tão marcantes de forma muito expressiva no mangá. Então a corrida em Steel Ball Run é mais uma amálgama de todas as corridas famosas com a união de alguns outros fatores bem peculiares que nem esse outro aqui. Além do homem dos grandes shows e do evento em si, as grandes corridas na América do Norte coincidiram com uma outra mistificação de algo que também está presente em SBR. Na verdade, de algo que inicia a SBR, que é o mito do indígena extraordinário. Mas exatamente de onde surgiu essa história do índio fodão, que inclusive não é exclusiva de SBR? E bom, lá vem historinha de novo, mas eu vou tentar ser meio curto, eu prometo. Bem antes dessa época das corridas transcontinentais, o indígena já tinha passado por uma certa visão romantizada. Filósofos e cronistas das Américas haviam criado em cima do indígena uma imagem de purismo, um ser que vive em estado natural, aquele que está livre das impurezas da... Jean-Jacques Rousseau, um deles associando o indígena à figura do
bem selvagem. O que é um conceito idiota, porque os caras são selvagens, porra. Eles são selvagens, não existe esse bagulho. Índio bom por ser índio bom e ser de boa. Não, existia conflitos. Na América do Norte, nem tanto, por causa que lá, como que era grande pra caralho. E por muitas vezes eles estavam no deserto, ou eles estavam na floresta quase aberta, assim, pro deserto, então meio que ah, eles não tinham tanto contato e não tinha tantos conflitos. Mas aqui da América do Sul, porra, o bagulho é insalubre. Maias, Incas, os nossos aqui do Brasil, baderna. A vida do homem da época, quase como um conceito abstrato e não como uma pessoa de fato. Sim, o índio não era gente, era uma ideia, coitado. Isso era uma crítica Eles à são corrupta incomodados por sociedade relatos de viajantes da época que descreviam povos nativos vivendo em um estado de simplicidade, sem massa, europeia. O indígena, ao contrário do europeu, era um homem sem ganância, sem pecado, idiota. livre da malícia e supostamente, pelo índio estar totalmente livre de toda essa complexidade política, social e sendo um símbolo abstrato de pureza, ele era o contraste perfeito para mostrar o tal reflexo social sujo através das lentes mistificadas dessa criatura quase poética que foi criada. E então, com a crescente expansão dos Estados Unidos para o oeste, aos poucos essa mistificação foi ganhando outro tom, saindo dessa visão mais fantasiosa para algo mais trágico, já que essa expansão significava que, consequentemente, os territórios nativos seriam engolidos pelo homem branco, e o índio seria exterminado, quase se tornando um símbolo ecológico, muito comum como se vê hoje em dia, com o índio muitas vezes sendo associado a imagens de preservação, natureza intocada. Em contrapartida, surgia também o mito do índio selvagem e violento, o bárbaro que impedia o progresso. Tá, mas onde o Sandman se encaixa no meio dessa farofa toda de conceitos em cima do índio? Bom, com toda essa visão se criando, acabou surgindo a mídia do indígena extraordinário. Afinal, se essa criatura já era algo singular, especial e puro, foi só um empurrãozinho para ele acabar sendo retratado como um ser especialmente forte, invencível e nobre, o último da sua tribo, quase que um Superman, ou no caso, um super índio. Meu Deus. Um dos grandes colaboradores para essa virada midiática foi, por exemplo, figuras como William basicamente, cara, isso aqui, basicamente, a narrativa do vídeo é quase igual ao do que eu fiz do meu vídeo aqui. Code, ou mais popularmente conhecido como Buffalo Bill, que criou todo um espetáculo em cima dessas ideias da cultura indígena mitológica. O William já começou sua carreira enfiado em todo esse contexto de expansão dos Estados Unidos. Ele foi batedor do exército, mensageiro, era caçador, fornecia carne de bisão para uma ferrovia do Kansas. Inclusive, havia outro caçador que também era chamado de Buffalo Bill, que era o Bill Comstock. Porém, só podia existir um Bill, então rolou uma disputa de caça de 8 horas para ver quem caçava mais bisões, e acabou que o William venceu e ficou com o apelido. Pouco tempo depois, outro cara, o Ned Buntline, um escritor de dime novels, uma espécie de novel mais baratinha vendida em massa, escreveu sobre o Buffalo Bill, porém com tudo mais exagerado, aumentando, com um monte de mentirada e coisa inventada. E claro que o público amou, e o William, que não era bobo, logo tomou pra si esse personagem do Buffalo Bill, sendo ele mesmo o Buffalo Bill, o que dava muito mais crédito a tudo isso. Ele passou anos vivendo o próprio personagem, aprovando histórias baseadas nele, biografias, versões diferentes do personagem, tudo enquanto criava e mantinha o Buffalo Bill Wild West Show, basicamente uma mistura de teatro com circo, onde ele entrava a cavalo, fazia encenações com corrida, tiroteio e perseguições, tudo claro baseado na sua vida. E isso se tornou um dos maiores espetáculos da época, a ponto de transformar Buffalo Bill numa figura quase histórica, uma espécie de símbolo, uma espécie de lenda do Velho Oeste. E sabe o engraçado disso tudo? Buffalo Bill não era índio, ele teve contato sim com toda essa cultura, sendo batedor e serviu até de intermediário em conflitos com os indígenas, porém o espetáculo que usava a estética, história e narrativa da cultura indígena para criar o show ajudou muito nessa mistificação do índio. E percebe como mais uma vez esse mito vem do espetáculo, essa criação da imagem, assim como acontecia com os empresários, os jornais e as corridas que eu falei lá atrás, era muito forte nessa época. E não foi só essas duas figuras que se tornaram mitos através da lente popular, tem mais alguém que se aproveitou disso e que foi muito mais importante e que está presente em SBR, e eu vou falar já já. Mas eu sei, agora você deve estar se perguntando o que diabos Buffalo Bill tinha a ver com o Sandman que eu prometi ali. Bom, toda essa lenda em cima desse cenário alimentou muito a cabeça das pessoas, e isso foi o suficiente para criar esses mitos ainda mais vagos, com relatos menos confiáveis. Se criava figuras folclóricas como Dakota Bob, que foi dito ser um corredor indígena lendário que atravessou a América do Norte não só uma, mas várias vezes, correndo centenas de quilômetros sem parar por vários dias consecutivos, às vezes até descalço
ou com um chinelinho, e até disputando contra trens, e veja só, contra cavalos também. George A. Osborne, ou Dakota Bob, foi uma figura que alegadamente fez várias travessias no país. O problema é que muitas das fontes da história dele são ele mesmo. As primeiras menções de sangue de Dakota Bob são de 1 de janeiro de 1887. Segundo ele mesmo, Dakota Bob iniciou sua corrida com uma aposta de $3.000. E ele falou isso quando já em maio do mesmo ano apareceu no noticiário na cidade de Buffalo, em Nova York, dizendo que, segundo ele, tinha saído de São Francisco e estava próximo de terminar a sua corrida. Em julho do mesmo ano, ele apareceu agora na cidade de Nova York. Tem essa pequena diferença entre o estado e a cidade de Nova York, tá? Só para deixar claro. E lá, após, segundo ele, ter atravessado o país, ele teria usado 15 pares de sandálias, sem bagagem, sem pedir por caridade no caminho, somente ganhando dinheiro dando palestras. Imagina as pessoas lendo sobre esse feito na época. Mas tudo é muito nublado e esquisito. Segundo o Ultra Running History, por exemplo, não se tem notícias nos jornais da primeira parte do trajeto dele, demorando 4.000 km só para ele já aparecer no noticiário de Buffalo. Além do mais, atravessar o país sem nenhuma ajuda financeira é praticamente impossível, e alguns trechos na data da sua caminhada eram impossíveis de serem atravessados a pé, e ele nunca explicou como fez. Mas nada disso importava, já que, não satisfeito, ele logo faria o caminho de volta a São Francisco novamente em uma aposta, mas só com metade do tempo da ida, sempre aparecendo em diversos jornais. Mas Dakota Bob, convenientemente, só era visto e noticiado nas cidades, não tinha uma testemunha ocular para verificar essa caminhada. Por vários anos isso se manteve, a figura sumia e aparecia sempre alegando ter feito algo bizarro ou humanamente impossível. Juntando isso com a mistificação indígena que já existia e todos os outros fatores da época, e você cria uma lenda que até os dias de sua morte foi noticiada da forma que viveu, cercado de feitos nebulosos, porém extremamente absurdos e que atiçavam muito a mente das pessoas. A credibilidade não importava, o mito já havia sido estabelecido e se espalhado e já até sofria modificações. Há quem diga até que Dakota Bob não era só uma pessoa, e sim um conjunto de boatos de vários Era um conceito, que se formavam ao redor de uma espécie de história popular da época. Posteriormente, tudo isso ficaria no imaginário popular, gravado com a ajuda das notícias, confirmando fatos duvidosos, e assim o mito ao redor do índio corredor lendário estava formado. Mais um de tantos mitos bizarros da época que estariam para sempre gravados na cultura. E ainda tem mais uma mistificação, mas calma que essa aqui não foi totalmente sem querer, foi meio que intencional e até conveniente. Na verdade, em sua maioria, ela foi uma grande propaganda. A mistificação da figura do presidente americano tem 3 grandes culpados, e ela começa, no começo, basicamente com o seu primeiro presidente. E o porquê? Logo depois da Guerra da Independência, quando a monarquia deu lugar à república, George Washington tinha apoio de vários setores a gente devia ter continuado uma monarquia, vai se ferrar, doido. Ai, caralho, tomei outro choque aqui do PC. Pelo amor de Deus, mano, o golpe da República foi uma bosta. E buscar uma monarquia, assim. Apesar de ter a chance de se tornar basicamente um rei, devido à grande contribuição na vitória contra os ingleses e tendo apoio popular, ele preferia um sistema rotativo ao invés de permanente. Imagine só uma figura que já tinha apoio do povo e era praticamente adorada como um possível rei, escolher de forma tão humilde um sistema que não mantinha ele no poder para sempre. A admiração das massas simplesmente aumentou mais ainda, se tornando quase uma devoção. E vale ressaltar que George Washington é visto de fato pelos norte-americanos como uma figura religiosa, meio que uma figura sagrada fundadora. Washington tornou o cargo presidencial um sinônimo de virtude, dignidade e aristocracia, mas ainda assim, a presidência era algo meio distante do povo. Só que logo isso mudaria com a figura de Andrew Jackson. Diferente de Washington, Jackson veio da miséria. Era um homem comum, alguém que veio do povo, sem parentesco com nenhum presidente. Ele criou uma história de vida inspiradora para os cidadãos. E com essa aproximação extremamente populista, Jackson trouxe o cargo de presidente para mais perto do povo, fazendo as fundações para que uma próxima figura terminasse de criar o mito do presidente americano. Abraham Lincoln, por sua vez, não transformou o cargo em algo aristocrático, nem popular. Ele o transformou em algo quase divino, até messiânico. E meio que aqui é que a figura do Valentine se encontra. Lincoln pegou os Estados Unidos em uma época extremamente difícil, no meio de uma guerra civil que bate exatamente no período que o Valentine era jovem. Um conflito que basicamente tiraria o Unidos do nome do país. E foi sob a liderança dele que os estados do sul se desligariam da União, inconformados pela violação dos direitos de, veja só, terem escravos. Porém, sob a liderança de Lincoln, a União foi preservada. Até a sua morte, contribuiu mais ainda para a construção dessa figura de Messias. Até moralmente, Lincoln se sobressaía, já que diferente de Washington e Jackson, Lincoln não tinha escravos. O próprio Valentine reflete muito dessas características. Ele é um aristocrata respeitado, suas motivações são totalmente pelo seu povo, e ele é, no contexto da história de SBR, quase que um
salvador, e até as suas representações visuais mostram isso claramente. Porém, nem de Usa toda a também virtude dos diversos assuntos os problemáticos que envolvem a figura do presidente. É. presidentes americanos são feitos. E ainda teria muita coisa pra citar aqui, mas percebe como, desde a figura do Steven Steele, do empresário incrível, passando pelo índio lendário e até o presidente divino, todo temos uma muito camada de épico. espetáculo muito grande cobrindo tudo isso. Tudo é levado a um nível acima, transformado em lenda, em mito, em histórias fascinantes e bizarras. Esses temas que são expostos pra gente e que são facilmente encontrados no mangá, em parte, são elementos que estão extremamente presentes na cultura norte-americana. Cultura essa que a gente sabe que o Araki é um grande apreciador, seja na história em si, como a gente falou, ou em outras mídias, como filmes, principalmente uma figura que o Araki é fã de carteirinha, que ajudou a SBR a nascer de uma certa obsessão. Essa obsessão começou muito cedo, meio que por culpa do seu pai. Certo dia, Araki queria ir ao cinema ver Gamera, mas o Araki pai decidiu assistir For a Few Dollars More. E que bom que ele decidiu escolher esse filme, já que o Araki se apaixonou por tudo que viu, em específico pelo herói dele, interpretado por ninguém menos que Clint Eastwood. Não é segredo nenhum que o Araki é um grande apreciador da cultura ocidental, principalmente do Velho Oeste. Um dos maiores pilares da sua obra, Kujo Jotaro, é assumidamente inspirado em Clint Eastwood. Aliás, olhando pra trás um pouco, dá pra notar que Stardust Crusaders tem uma certa semelhança com Steel Ball Run. Não é uma corrida exatamente, mas o processo da jornada indo de um lugar para o outro tem muitas suas similaridades. Ainda mais que, segundo o autor, ele é um grande apreciador de histórias onde os personagens amadurecem com a jornada. Nas palavras de Araki, acima de tudo, a forma como ele fica em pé, essa pose, não é exatamente máscula. Ao invés disso, tem um ar intelectual e refinado. Existe uma dignidade nisso. A imagem de Eastwood parado sozinho no deserto se sobrepõe com a do protagonista de Babel II e, eventualmente, evoluiu no Jotaro, vestindo um uniforme escolar enquanto ele luta no deserto. Segundo Araki, depois de ver esse filme, assim como seu pai, ele se tornou um grande apreciador de Eastwood, tanto dos filmes que ele atuava quanto dos filmes que ele dirigiria. Novamente, nas palavras de Araki, eu ouvi que uma vez o diretor Sérgio Leone disse para Eastwood: não atue, apenas fique em pé aí. É por isso que eu também não desenho Jotaro fazendo qualquer movimento desnecessário. Até quando ele está lutando, ele só fica quieto, Só farmando com as mãos no bolso, e ainda assim, dessa calma, ele solta socos incrivelmente rápidos e poderosos, e depois só manda um Yari Yari da Z. Essa é a vibe que eu busco. E só pra deixar como um adendo, o Araki consome muitas outras obras. Seu filme favorito, por exemplo, é O Poderoso Chefão, que junto de outras coisas, provavelmente teve um pouco de influência na sua escrita em Golden Wind. E não foi só o Jotaro ou a parte 3. Sua primeira publicação oficial, Poker Under Arms, tem uma clara influência dessa pequena ida ao cinema com o pai, que depois se transformou em uma paixão. E é possível notar ao longo dos anos o amadurecimento dessa paixão, que vai sendo refinada junto com o autor e evolui muito até culminar na parte 7. Que não só faz uso dos elementos, mas é literalmente uma história de Velho Oeste, recheada não só da figura do Clint Eastwood, mas cheio de vários temas que falamos aqui. Vendo por esse lado, Steel Ball Run foi uma longa caminhada pessoal do autor, de décadas de diálogo, espetáculo, mitos e muita estrada. Tá, mas então a gente volta pra pergunta: de onde veio a inspiração pra parte 7? Percebe que dificilmente dá pra se manter só nos temas que a gente falou mais cedo no vídeo. Muito facilmente os assuntos se desdobram pra outras coisas, e isso acontece, é claro, porque nenhuma mente é só uma dúzia de conceitos pré-estabelecidos. Imagine então a mente criativa de uma pessoa que está no topo, no meio dos nomes mais famosos do mangá mundial. Quantas ideias, quantas coisas não estão ali querendo ir pro papel? Todo esse acúmulo de tudo que ele construiu em si mesmo durante todos esses anos sendo transformado em histórias pra gente. É até meio difícil de conceber. Depois de tudo isso, o que a gente consegue entender é que o Araki não simplesmente pegou uma ideia aqui e ali e tacou no papel. Steel Ball Run, assim como várias obras de outros autores, é o resultado de muita experiência e talento, usando sim história, mas junto do cinema, literatura e cultura popular, e uma infinidade de nuances e outras ideias. Tudo sintetizado em uma obra, de forma completamente espetacular e muito, muito bizarra. Ou seja, no final das contas, a resposta do vídeo meio que tá no início dele. Basicamente, a origem de Steel Ball Run é, bom, meio que a mente maluca do Araki. Faltou falar de muita coisa aqui, dos tantos elementos que rodeiam a parte 7, mas eu espero que, de alguma forma, todo esse monte de coisa que a gente viu, pelo menos ajude a gente a entender um pouco essa obra que é tão aclamada e que a gente gosta tanto. E se você viu até aqui, eu te agradeço muito. Se puder, deixa um like, se inscreve no canal e tchau. Incrível. Nossa, o vídeo foi da hora, hein, mano. Ou seja, o que aconteceu se eu ficasse sem leite? Meu Deus. Depois de 7 meses, o nosso mestre lembrou da senha do canal. Poxa, eu via todos os seus... Eu sabia que você tinha um canal. É, mano, eu devia fazer mais shorts, mano. Aliás, eu esqueci. Eu devia ter pegado o bagulho pra fazer shorts ontem, mano. Que merda. Sim. Ótimo vídeo. Letras. Letras? É isso aí. Ah, likers. Ah, tá. Ótimo vídeo, mano.